Então, boa noite, uma vez mais, e hoje, como nós sabemos, é o dia comemorativo do 25 de Abril, dia para os portugueses, né, dirigido à liberdade. E por isso mesmo nós vamos falar também aqui da Lei da Liberdade, que é um dos temas inseridos no Livro dos Espíritos, entre a questão 825 e 872. Mas já dá para ver que se vai desde a 825 a 872, este capítulo é muito extenso. E então, dada a extensão de todo esse conjunto de perguntas e respostas, nós não vamos tratar aqui, não vamos abordar provavelmente tudo, eu não conseguirei. Mas o propósito também não é esse. O propósito é inteirar-nos de alguns aspectos assim mais relevantes, relacionados obviamente com a liberdade, mas que nos sirvam para a vida, para esta vida que enfrentamos, não é? E eu gosto sempre de contextualizar, e vocês sabem, e nós se começarmos primeiro por lá atrás, não é? Vemos que desde os tempos mais remotos, desde as coletividades mais primitivas, que o ser humano já luta de há muito pela conquista da liberdade. Nessa ânsia de nós querermos lutar contra, por exemplo, o domínio de uns sobre outros, nós utilizamos de vários meios. Alguns deles, infelizmente, bastante violentos, comprometendo o objetivo a que nós nos propunhamos. Também sabemos isso, não é? Ou seja, nem todas as nossas ideias, nem todos os nossos intentos foram os mais felizes. Bem, o certo é que uns dos que lutaram foram escravizados, outros morreram nessa luta por mais liberdade, ou então sofreram a pena de prisão, como aconteceu com alguns portugueses quando da Revolução dos Cravos. Mas feitos tantos sacrifícios em prol da liberdade, será que nós hoje, depois desses sacrifícios todos, já nos poderemos considerar completamente livres? Para uns, sim, se nos compararmos com o passado. Para outros, porque sabemos que essa liberdade ainda não é total, diremos não. E eu digo-vos, depende. É verdade, eu vou dizer-vos depende, porque depende do que nós consideramos cada um esta coisa de ser-se livre completamente. Isto vai de cada um. É que este conceito do que verdadeiramente é a liberdade varia de pessoa para pessoa. E então assume uma grande variedade de sentidos. Vejam bem, para uns, liberdade pode ser viver sem qualquer tipo de coação externa. E isso já era ser livre, porque provavelmente não têm isso. Então isso é o desejo íntimo que possuem e tê-lo, conquistá-lo, já seria a liberdade total. Mas para mim, por exemplo, a liberdade pode ser um sentimento muito mais espontâneo. Aquele sentimento que eu e vocês também conseguem experimentar, por exemplo, junto ao mar, respirando a brisa, sentindo os raios de sol a abranger-nos assim por inteiro, não é? Enquanto que para o outro, ao meu lado, pode significar poder fazer tudo quanto lhe apetece. Não é, Pedro? É mais ou menos. Estou a brincar. Bem, o certo é que já vimos aqui 3 exemplos de como a liberdade difere de pessoa para pessoa. Então há pessoas, ou sobretudo as pessoas que encaram a vida atual como na perspectiva de uma única possibilidade de existência, essas são as que com mais frequência nos repetem afirmações do género: eu sou livre e faço o que eu bem entender. Outras dizem: eu cá sou senhor de mim mesmo. E por cá, na terceira, costuma-se dizer assim: a mim ninguém põe a mão. É ou não é? É. Tudo expressões que são similares e que são típicas de quem coloca a liberdade como algo apenas seu. Vejam o patamar em que nós também ainda nos encontramos, na maioria das vezes, não é? Ora, nós não podemos esquecer um aspecto aqui que é relevante. Desde sempre nós somos seres gregários. O que é que isto quer dizer? Que desde sempre que nós vivemos em sociedade, em grupo, e dessa sociedade nós não nos conseguimos apartar. De nada nos vale, por exemplo, nós nos colocarmos à margem, porque sempre, queiramos ou não queiramos, sempre haveremos de ter direitos, sempre haveremos de encontrar deveres. O direito de sermos livres é um deles,
mas os deveres estão lá, não há como negá-los, não há como fugir deles. E nem mesmo o ser humano mais isolado consegue exercer a sua plena liberdade, porque se pensarmos bem, embora ele se sinta se calhar mais livre do que outras pessoas, porque realmente não tem quem o chateie e vai para onde ele quer e faz quando ele quer, também esse precisa de interagir com os outros para se desenvolver e para progredir. Então ele pode achar-se inteiramente livre, mas com certeza, dentro da sua forma de pensamento, ainda há muitos atavismos ali. Muitas coisas primárias que não foram trabalhadas precisamente porque ele se encontra à parte da sociedade. Ora, esta noção que eu vos estou a dar, nós vemos se analisarmos os primeiros anos de vida de uma criança. Esta noção de liberdade, de pouca liberdade, de uns terem mais, de outros terem menos. Então não é verdade que essa fase da infância nos mostra que as nossas escolhas são muito poucas? É. Seja pelas limitações corporais que nós possuímos. No nosso corpo físico não permite que nós, por exemplo, caminhemos sozinhos, sem o apoio de outrem, não é? Que façamos determinadas coisas. Seja também pelas outras necessidades em que nós ainda nos encontramos, de nos adaptarmos ao meio em que nos encontramos. A verdade é que, inicialmente, o nosso nível de dependência é enorme. E até para o mais básico dos básicos, e sim, já podem estar a imaginar, não é? Nós necessitamos da ajuda e do apoio do outro. Por isso mesmo, e durante algum tempo, nós comemos, nós bebemos e vestimos o que determinam os nossos pais ou aqueles que por nós são responsáveis. E só gradualmente é que nós nos vamos tornando cada vez mais autónomos. Então só depois de algumas aquisições feitas é que nós vemos alargar-se a nossa diversidade de escolhas, a nossa capacidade de decisões e só assim, pouco a pouco, é que nós vamos sentindo que estamos a ser cada vez mais senhores da nossa vida. Passo esta expressão porque também é uma expressão que se utiliza muito. Ora, quem cuida de nós, cuida primeiro por inteiro e vai permitindo que esse processo se dê à medida que nós vamos mostrando que já somos capazes, que já temos entendimento, não é? Que já conseguimos. Então quem cuida de nós começa por deixar-nos, por exemplo, a princípio se calhar só nos deixam escolher a fruta que nós queremos no final da refeição. O resto não deixa. Já só nos deixa escolher entre uma e outra, e não mais que isso. Algum tempo depois, começam a deixar-nos escolher a roupa que pretendemos usar, menos a do domingo. A do domingo é a mãe que escolhe, certo? Depois, lá mais para diante, eles informam-nos de que o quarto, aquele quarto onde a gente dorme, então agora, a partir de agora, está por nossa conta, certo? E mais tarde, nós até já saímos e voltamos para casa sem necessitarmos da presença desses pais, desses responsáveis, porque, entretanto, nós também já fomos selecionando os nossos amigos, já mostramos que nos conseguimos defender e que nos conseguimos desenrascar, pelo menos o suficiente, já definimos até a área de estudo que nós pretendemos mais adiante seguir, já vamos até mostrando que somos capazes de ir para a universidade e de por lá estar sem precisar de ter a mãe ou o pai constantemente junto a nós, não é? Já elegemos durante todo esse período uma série de coisas, como por exemplo o clube de desporto que vai ser aquele da nossa preferência, ou então o partido político com que melhor nós nos identificamos, e tudo de tal forma que quando nós menos damos por isso, o que é que vemos? Nós nos encontramos a tomar decisões maiores, como por exemplo escolher o lugar onde vamos viver, aquela casa, não é? Qual o crédito que podemos suportar, e essas são as decisões maiores que depois, não é, a seu devido tempo, nós já seremos capazes de tomar. Ora, será tudo isto um sinal de que a liberdade, embora demore, aparece? É só esperar, é só aguardar? Não propriamente, porque mesmo as boas escolhas que nós vamos fazendo, mesmo muitas das aprendizagens que nós vamos fazendo, não são ainda as suficientes para nós termos essa liberdade, estou a falar de liberdade total, não é? Ou seja, por mais bem intencionadas que sejam essas boas escolhas que nós vamos fazendo ao longo do nosso percurso,
todas elas ainda causam algum género de privação. Olha, eu vou mostrar-vos uns exemplos. O casamento pode mostrar-nos alguma privação. Não a todos, mas a algumas pessoas pode, não é? A profissão também pode condicionar a nossa liberdade, o nosso tempo livre, por aí adiante. O dinheiro, quantas vezes? Quem não sabe isso, não é? Uma crença, sobretudo se for uma crença limitadora, igual, não é? A política também. Até mesmo, eu vou atrever-me a dizer isto nos dias de hoje, mas até mesmo um hobby que nós consideramos inofensivo, que não faz nada à gente, não é? Pode diminuir a liberdade a que nós temos direito. Se pensarmos bem, pode, não é? Então nós, quando escolhemos uma casa, por exemplo, não ficamos parcialmente presos a ela. É verdade, adquirimos-la, mas isso implica que fiquemos prisioneiros de a pagarmos, não é? Ao assumirmos o compromisso de uma vida com alguém em conjunto, não há aqueles momentos em que até, sei lá, alguém aparece, nos faz uma proposta excelente, mas nós sentimos que aquelas outras 1000 coisas que nós havíamos pensado realizar, vão ter que se ajustar a estas novas circunstâncias e algumas delas vão ter até que ficar para mais adiante, para mais tarde. Então o casamento também condiciona, de certa forma, mesmo que não seja diretamente e de forma pesada ou grave, mas acaba sempre por trazer estes condicionalismos. Quando nós optamos, lá está, pela tal crença mais limitadora, nós não nos inibimos de experienciar múltiplas vivências? Sim, até porque uma crença limitadora formata a nossa forma de pensamento de tal modo que, como vimos durante o Evangelho, alguns não veem o que para nós já é óbvio. Certo? Pois é, então estas e outras situações mostram-nos que a liberdade, neste plano evolutivo em que nós nos encontramos, é limitada. Mas até quando? Porque eu não quero trazer uma mensagem de desesperança, não é? Pois bem, eu até quando eu não posso precisar, porque eu não tenho varinha de condão ainda, não é? Aliás, isso depende de cada um, que é aquilo que a doutrina espírita nos diz. Então, o que é que eu vos posso adiantar? Eu posso vos dizer é que, de acordo com o que a doutrina espírita nos diz, a liberdade é, primeiro e antes de tudo, uma faculdade de nós podermos decidir e agir conforme a nossa própria vontade. E que o desejo de ser livre é algo que é inato no ser humano. Então, segundo os espíritos, nós somos livres, mas não completamente livres. Em cada uma das reencarnações, das nossas experiências, né, de vidas, nós temos, vamos chamar-lhes assim, pequenas liberdades. Não a liberdade total, porque a liberdade é algo que se amplia à medida que nós crescemos em entendimento e à medida que nós aumentamos o nosso sentido de responsabilidade. E por isso mesmo, nós vemos, ainda não estamos assim tão talhados quanto isso, nós ainda não temos a possibilidade de ter liberdade na sua totalidade. Então o que possuímos é livre-arbítrio. Isso nós temos. E o que é isso? Isso é aquela coisinha que nos permite fazer as nossas próprias escolhas, que também é liberdade, não é? Mas, por outro lado, porque nós carregamos connosco vários passados, cheios, alguns deles, de comprometimentos, nós estamos também sujeitos, de um lado ao livre-arbítrio, do outro à lei de causa e efeito, que é a lei que nos lembra que nós escolhemos sempre aquilo que fazemos, que é aquela lei que também nos ajuda a ter em conta os nossos limites, porque se não houvesse isso, ai, Jesus, não é como nós dizemos. Então é nesta proposta divina de termos as ferramentas necessárias para lá chegarmos, porque a ninguém está dado o caminho da liberdade total, ou da liberdade possível, entendemos? De nos tornarmos perfeitos e por aí adiante, nós vemos que a nossa jornada evolutiva se assemelha com as diferentes vidas, com as diferentes etapas da nossa vida. Tem muito a ver, porque, olha, primeiramente, quando nós fomos criados como? A doutrina espírita diz-nos, não é? Simples, exato. Simples e isentos de conhecimento. Mas, há sempre um mas e ainda bem, não é? Mas com a possibilidade de chegarmos progressivamente à perfeição. Ora, nessa altura, ainda isentos do conhecimento, não é? Nós agíamos mais sob o império dos instintos e, como a razão se encontrava no seu estado embrionário,
era perfeitamente normal para nós preocuparmos mais com as nossas necessidades alimentares. Porque o resto, para nós, não nos dizia muito. Se éramos corretos, se não éramos corretos, nós sabíamos lá o que isso era. Era uma questão só de defesa, de sobrevivência. Né? À medida que fomos tendo múltiplas reencarnações e com o consequente desenvolvimento intelecto-moral que nós fomos assabarcando em cada uma dessas reencarnações, nós fomos identificando e fomos conhecendo o nosso real papel perante a vida. Vamos começar a ficar cada vez mais claros à medida que... É por isso que nós dizemos que as crianças de hoje em dia parecem até mais inteligentes do que nós, não é? Não é que sejam mais inteligentes, mas a verdade é que eles, ainda agora acabaram de reencarnar, tiveram as múltiplas existências também para trás e parece que até já vêm mais preparados do que nós. Se bem que isto tem o seu aspecto assim um bocadinho também dúbio, porque não significa que eles tenham tido tantas ou mais experiências que nós, não é? Mas alguns deles parecem vir mais maduros que muitos de nós que aqui nos encontramos. Bem, então, com essas múltiplas reencarnações, não é? Nós fomos desenvolvendo, como eu vos disse, este discernimento acerca do que é o bem, do que é o mal, e assim, paulatinamente, nós nos tornamos cada vez mais responsáveis, e estamos ainda nesse percurso, não é? Mais cientes, também estamos nesse percurso, que às vezes até ainda nos esquecemos, de que somos nós que escrevemos o nosso próprio destino. E de acordo com o quê? Com as tais escolhas, com as opções que nós fazemos, por meio dos atos que nós praticamos. Mas os espíritos, na maior parte das vezes, não são eles que nos influenciam e que nos dirigem. É porque aqui parece que haver uma certa incongruência. Eu estou a dizer que nós é que vamos talhando o nosso caminho. E a doutrina espírita também, porque isto é com base na doutrina espírita, mas ao mesmo tempo a doutrina espírita diz-nos que muitas vezes são os espíritos que nos influenciam, que de ordinário nos dirigem os pensamentos. Bem, não há incongruência nenhuma aqui. Cabe tudo. Porque a verdade é que eles sim nos influenciam e que muitas vezes nos dirigem, porém isso não significa que essas influências partam unicamente de entidades já desencarnadas. Porque nós, quando lemos essa frase, associamos sempre que são os amigos já desencarnados que nos influenciam, que nos observam, que olham para nós na casa de banho, nesses sítios que a gente nem quer sequer pensar neles, não é? Não. Nem sempre é assim. Ora, pensemos nas redes sociais. Pensemos. As redes sociais, hoje em dia acessíveis a praticamente toda a gente, têm-nos colocado em contacto com esses grandes influencers, não é? Que tentam o quê? Tentam-nos passar a ideia, a sua própria ideia. E dizem eles com o intuito de nos ajudar a saber tomar decisões, a pensarmos. Mas nós precisamos é ter algum cuidado com isso, para não virmos a entregar aos outros e a esses mesmos o nosso maior poder, que é o de pensarmos pelas nossas próprias cabeças. E às vezes deixamos levar pela correnteza, não é? Ou porque é moda, ou porque é tendência, ou porque até mesmo toda a gente o diz. E só porque toda a gente o diz, nós não paramos para pensar, não paramos para refletir, esquecemos as nossas ideias próprias e lá vamos também nós ao sabor da onda. E é preciso ter cuidado com isso. Porque hoje em dia, e há um pouco por toda a parte estes opinion makers, não é? E nós com eles corremos um sério risco. O risco de nos afastarmos da nossa própria forma, daquela forma que é só nossa, que é particular de pensarmos. Também já nos vamos distanciando disso, porque parece que estamos todos a ficar formatados da mesma forma. O pensamento é geral, quando na realidade estando cada um no seu patamar evolutivo, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de julgar e por aí adiante, não é? Ora, isso leva-nos a perceber que é a nós que nos compete maior vigilância, se for preciso nos dias de hoje até redobrada, como nos recomendou Jesus, e adquirirmos o bom hábito que também Ele nos recomendou, de refletirmos sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que praticamos, a fim de retirarmos, por exemplo, desses outros que tentam influenciar-nos, apenas a boa medida das suas influências. E não tudo. Nós não precisamos de simplesmente dizer amém, amém. Já foi tempo de dizermos isso, não é? Querer então impor o nosso ponto de vista aos outros
é um direito. Porque nós às vezes temos também esta coisa de fazermos um bocadinho como as influências, não é? Também vamos tentar ali levar a nossa, sobretudo aos filhos ou àqueles que estão assim mais próximos, não é? Mas isso é coisa que os Espíritos nos advertem para que não façamos, porque nós não temos esse direito. Sempre que coagimos a liberdade do outro, nós estamos a impedi-lo de agir por si mesmo e estamos até a subtrair-lhe as suas possibilidades. E precisamos ter isso em atenção. Porque se nós não gostamos que nos façam a nós, porquê é que vamos fazer ao outro? Não é? Então, no fundo, aquela ideia popular de que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, essa sabedoria popular até revela uma sabedoria. Mas, e agora eu tenho um mas assim um bocadinho mais negativo para vos acrescentar, é que, dadas as circunstâncias, ou seja, devido ao nosso estágio evolutivo ainda, ser mais para o inferior do que propriamente para o muito elevados, não é? Vamos chamar-lhe assim. A verdade é que essa ideia popular não chega. Porque de boas intenções, já diz o ditado também, está o inferno cheio, não é? E nós, se partíssemos só desta ideia de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Como nós, lá está, temos diferentes perspectivas do que é a liberdade, cada um andaria para aí a fazer a liberdade à sua maneira. Então, por isso eu digo que nem assim, nem esta frase se completa, só se completa ela com o quê? Com as leis, por exemplo, jurídicas, que vão sendo ajustadas à medida das sociedades, não é? E que estabelecem para nós regras, porque caso contrário nós estaríamos constantemente a extrapolar em cima uns dos outros com os nossos pontos de vista pessoais. Temos que ter cuidado também com isso. É por isso que aquele ensinamento de Jesus de não fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é, segundo os bons espíritos, uma regra de ouro que nós precisamos seguir. Então, de um lado, essa lei estabelece os limites da nossa liberdade, porque é preciso fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem a nós, não é? E de outro lado, essa mesma lei, essa mesma frase, vamos dizer-lhe assim, orienta-nos para nós sabermos viver dentro dos direitos e também dos deveres que nos cabem e que precisam de ser respeitados. Nós ainda não respeitamos. Está bem? É só assim que entre nós, mas nós respeitamos muito. Pronto. Às vezes, não é? Então, só porque nós ainda não pensamos ou não agimos expectando o bem de todos, é que a sociedade precisa de se regulamentar por um conjunto de leis e que se utiliza, por exemplo, das prisões e de outras formas de penalização, mas quando também avançarmos para uma sociedade mais justa, mais compreensiva, quando nós próprios, porque tem que ser por nós individualmente para que isso se note no geral, não é? Quando todos nós demos aquele salto qualitativo em termos civilizacionais, aí deixará de haver estas medidas tão fortes, não é? Já elas vão se atenuar e porque nós próprios estaremos em conformidade com as leis de Deus, nós próprios seremos elementos de libertação. Então, enquanto nós assim não formos, eu posso só chamar-vos a atenção para uma coisa, é no remorso. O remorso tem um papel aqui importantíssimo, porque é nele que nós melhor temos a perspectiva, a ideia de que a nossa consciência acabou de ignorar as leis divinas. Então, sempre que ele aparece-nos como uma espécie de alarme, de sinalizador, mas ainda bem que ele até acaba por, de certa forma, existir ali, porque nos coloca-se, a intenção é essa, é colocar-nos novamente no caminho, não é? E vejam, Gandhi um dia disse que, eu vou passar a ler, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e homens livres na prisão. É tudo uma questão de consciência. E, de facto, o nosso maior campo de liberdade está no nosso pensamento. Essa é a outra vertente que a doutrina espírita nos traz, dizendo-nos que, perante Deus, liberdade plena somente a de pensarmos. Aí nós gozamos, podemos dizer, de ilimitada liberdade no pensamento. Por exemplo, no campo da imaginação eu posso ir aonde quiser e ninguém me impede.
não é? Estando eu prisioneira ou livre, esteja eu onde eu estiver, não é? Não há forma de colocarem-nos obstáculos nesses momentos. Então nós, pelo pensamento, a nossa mente espiritual acaba por também, temos que ter atenção a isso, porque a nossa mente também acaba por refletir as nossas próprias ideias. Nós sabemos que os pensamentos se plasmam, tomam forma, não é? E essas ideias das mentes com as quais nós afinizamos estabelecem sintonias, pronto, muito naturais, com naturalidade, e que acabam por demonstrar, nós não vemos, mas acabam por ser elas a evidência do nosso estágio evolutivo, da nossa forma de estar, da nossa condição. Então isso leva-nos também a depreender que o quê? Que em relação ao pensamento, afinal de contas, ele é bem mais importante do que nós muitas vezes o consideramos, porque ele tudo move. Ele cria, ele transforma, mas ao mesmo tempo ele também pode destruir, pode ajudar a refazer, pode aprisionar, pode até sublimar. Ele gera as nossas palavras e as nossas ações, porque nós primeiro construímos na mente, não é? E é assim que nós diariamente vamos construindo aqui esse edifício que tanto pode ser grandioso quanto pode ser miserável, já nesta vida presente ou na nossa vida futura. Então, se há vigilância que nós de certeza precisamos ter, é para com os nossos pensamentos. Ora, depois de eu ter dito assim tudo isto, alguém pode estar para aí a pensar, então, mas assim, à primeira vista, nós temos a nossa liberdade ainda muito reduzida, não é? Porque temos, depois já não temos, depois temos, mas não temos totalmente, não é? Mas nós, se considerarmos toda esta questão de mais de perto, nós vemos que possuímos a liberdade suficiente para podermos quebrar ciclos e quaisquer forças opressoras. Nós temos o necessário, mas precisamos fazer por isso também, não é? Ora, isto significa que, por exemplo, decidirmos abreviar ou estender no tempo a nossa perfeição, ou chegar à nossa perfeição, é uma escolha feita exclusivamente por nós. A liberdade que nós temos hoje, não é? É possível para qualquer um que ainda não a tenha de alcançar, não é? E essa liberdade que nós hoje temos, dá-nos a possibilidade também de ainda avançar mais ou também de estagnar. É novamente escolha nossa, não é? Dá-nos a possibilidade de aprender sempre, mas também nos dá a possibilidade de permanecer no erro. É escolha nossa. Olha, há uns tempos nós tínhamos uns cartazes que diziam precisamente, é tudo uma questão de sintonia, é tudo uma questão de escolha, e efetivamente assim é. Então nós sabemos que mesmo no erro, Deus, porque é extremamente bom, justo, misericordioso, nos dá a possibilidade de vir a reparar. Mas não será bom nós começarmos a considerar que esses lamentáveis erros são entraves ao nosso progresso, que a insistência no erro, por mau uso do nosso livre-arbítrio, só tornará mais árdua a nossa caminhada evolutiva? Eu acho que está na hora, agora que já vamos sabendo destas coisas, de pensarmos mais vezes nisso. Então nós, para sermos livres, precisamos de quê? Temos tudo. Então se temos tudo, só precisamos de querer sê-lo. Precisamos de fazer esforços para vir a sê-lo. E só a prática do bem é que nos torna imunes contra a influência de espíritos inferiores, ou daquilo que nós muitas vezes denominamos como maus espíritos. Só a prática no bem nos permite conquistar a assistência dos bons espíritos. É que às vezes as pessoas que vêm ao centro espírita vêm, por exemplo, com essa ideia de que sentem-se perseguidas, não é? A sua vida parece estar condicionada a essas forças inferiores que lhes causam entraves, que não as deixam sentirem-se livres, passo agora a expressão também por a nossa palestra assim ter este título, e esperam que isso, como que num passe de mágica, se dilua, se desfaça, não é? Pois isso não vai acontecer assim, porque há um percurso que tem que ser feito pela própria pessoa para que ela mesma quebre essas amarras que a ligam, muitas vezes até sem a pessoa ter noção disso, a essas outras entidades.
Então, nós precisamos de nos distanciar do egoísmo, de muitas diferenças que existem hoje em dia. Eu não falei delas, mas, por exemplo, as diferenças relacionadas com o racismo, com as diferenças de género, com outras situações. A escravidão ainda existe, a gente pensa que não, mas ainda existe, não é? Tráfico de mulheres é hoje em dia, e de crianças é hoje em dia um dos assuntos que assusta a todos nós, não é? E nós precisamos de nos ir libertando dessas tendências, o que só se faz realmente pela prática no bem, não é? Pela nossa insistência, pelos nossos esforços, para sairmos desse império ainda de muitos instintos, de sensações, de paixões, de interesses pessoais e nos volvermos ao outro império, que é o império da razão, das virtudes, da moral, por aí adiante. Então nós, para concretizarmos todo este objetivo, temos também na doutrina espírita a cartilha libertadora. Porque nós um dia haveremos de ser também elementos de libertação, como eu já vos disse. Mas para já temos aqui um direcionamento, que é a própria doutrina, que é libertadora. Ela liberta-nos da ignorância, porque nos traz todo este conhecimento. Ela liberta-nos dos medos, porque os medos também são fruto da nossa ignorância, não é? Ela liberta-nos do fatalismo e até da ideia de que nós vamos ficar afastados uns dos outros, daqueles de quem nós amamos e que já não presenciamos aqui no dia-a-dia. Porque os bons espíritos vêm precisamente dizer-nos o contrário. Não é assim que acontece. Então, em resumo, a meta para chegarmos à tal liberdade, essa liberdade em que todos somos capazes de conviver uns com os outros, não é? Sem preconceitos, sem dificuldades, sem discussões, etc., é nós nos irmos aperfeiçoando ao máximo, entendendo que a liberdade é, afinal de contas, uma conquista. Não é algo que se receba ou que nos vai ser simplesmente entregue. Nós já vimos que não, não é? Até mesmo quando éramos crianças, nós tivemos que ir fazendo por granjear, lá está, a liberdade de sair à noite, a confiança dos nossos pais e por aí adiante. Então, a famosa colocação de Paulo, quando ele diz assim: a mim tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, dá-nos precisamente essa ideia de que ser-se livre não é fazermos tudo o que se quer, mas consciencializar-nos e responsabilizar-nos cada vez mais por aquilo que escolhemos, por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos, por aquilo que praticamos. E isso é um caminho que é nosso, que é individual, não é? Eu agora, antes de acabar, vou só ler uma mensagem escrita no livro Justiça Divina, ditada por Emmanuel. Porque Emmanuel tem assim uma forma, eu não a vou ler toda porque ela é extensa, mas sabemos que Emmanuel tem uma forma bastante direta e firme de nos pôr os pés assentes no chão e a cabeça na real, não é? Então ele diz assim: o espírito consciente, criado através dos milénios nos domínios inferiores da natureza, lá está, começámos assim, sem pouco saber, não é? Chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Então ele continua e diz assim: tu possuis hoje o que deste, granjearás o que estás a dar, conheces o que já aprendeste e saberás o que agora estudas. Tu acharás o que procuras e já obtiveste o que pediste. Também alcançarás o que aspiras. És hoje o que fizeste contigo ontem e serás amanhã o que fazes contigo hoje. E isto, que continua, que eu não vou ler agora tudo, continua, não é? Mas a mostrar-nos que realmente nós seremos o produto daquilo que fizermos de nós mesmos.